Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero iniciar nesta oportunidade o nosso discipulado online. E se você já é inscrito aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aproveite a oportunidade para se inscrever. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece, de forma que a palavra de Deus continue sendo ministrada aqui neste canal. Nós estamos fazendo a leitura e a interpretação da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E hoje vamos fazer o estudo do capítulo de número 8. Então, convido você a pegar a sua Bíblia para que nós possamos iniciar o nosso estudo. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta oportunidade de trazer a, as ondas da internet este estudo, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Pai querido, nós agradecemos essa oportunidade. Abençoe-nos, abençoe todos aqueles que estarão participando desta transmissão e que possamos ser edificados pela tua palavra. É a oração que fazemos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós estamos fazendo a leitura, então, como eu falei, do capítulo 8. Vamos iniciar hoje a leitura do capítulo 8 de Primeira Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E neste capítulo 8, Paulo vai voltar-se para um novo problema, que são as carnes sacrificadas aos ídolos. Nós sabemos que a igreja em Corinto deve ter consultado Paulo a respeito deste problema. E ele considerou que deveria ser dispendido um tratamento extensivo. E esse tratamento ele vai do capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 1. Então, nestes próximos estudos, estaremos, no caso de hoje, o, a liberdade cristã, na questão do conhecimento, do amor e do irmão considerado irmão fraco. No capítulo 9, a liberdade e os direitos e responsabilidades cristãs. O capítulo 10 vai falar sobre o significado da liberdade cristã em referência à obediência moral e à comunhão à mesa. Mas hoje vamos então iniciar a nossa leitura do texto do capítulo 8. Capítulo 8 inicia da seguinte maneira: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Paulo então inicia a sua a sua fala a respeito da comida sacrificada aos ídolos, e ele começa falando sobre o conhecimento. E que conhecimento é este que Paulo fala? Era sabido por todos que na cidade ali de Corinto havia sacrifícios dedicados aos deuses pagãos. Nós vemos uma referência a esta situação lá no capítulo de número 10, versículo
28, capítulo 10, versículo 28, que vai dizer o seguinte: Mas, se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então, este sacrifício, esta carne, era chamada de carne sacrificada aos ídolos, ou seja, havia propósitos sagrados nesta carne, nesses sacrifícios. E como os animais para o sacrifício eram escolhidos, a carne que não era usada passava a ser distribuída nos mercados e vendida como carne de qualidade superior. E quando o cristão comprava carne no mercado, ele não sabia se era carne sacrificada ou não. E às vezes aconteciam também festas particulares, nas quais a comida vinha das sobras dos sacrifícios, ou estas festas eram associadas a eles. E os cristãos eram convidados para estas festas e queriam agora saber de Paulo o que deveriam fazer: participar por questões sociais, como os gregos faziam, ou de amizade, ou declinar dos convites recebidos de amigos não cristãos. Esta era a dúvida daquelas pessoas, daqueles cristãos ali de Corinto. E Paulo, então, vai tratar de três questões. A primeira é a compra da carne sacrificada. Depois ele vai falar sobre os convites para as reuniões particulares nas casas de não cristãos e os banquetes em templos pagãos. E aqui ele começa falando do conhecimento que o cristão deve ter. E este conhecimento deve ser baseado no amor e não na arrogância e no orgulho. Muitas vezes as atitudes tomadas podem parecer que o cristão se considera mais sábio, o cristão se considera mais sábio ou mais importante do que as demais pessoas. Paulo vai enfatizar que o amor ao próximo deve ser o que move o coração do cristão para a tomada de decisão nestas questões. Versículos 4, 5 e 6 diz assim: Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, versículo 6, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Paulo, então, coloca que o comer alimentos sacrificados aos ídolos não vai representar nada. Por quê? Porque os deuses não são nada. Existe apenas um único Deus. E ele é o Criador de todas as coisas em Cristo Jesus. Podem haver muitos senhores, podem achar que hajam até muitos deuses, porém, muitos deuses, né? Pode até dizer que existem muitos deuses, mas só para nós cristãos, somente um único Deus. E é por esse Deus que nós vivemos, e é por Jesus Cristo que todas as coisas vieram a acontecer. Então não há necessidade de esquentar muito a cabeça em comer alimentos sacrificados aos ídolos. Por quê? Porque os ídolos não são nada. Versículo 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Este conhecimento de que só há um Deus não é a realidade de todos os convertidos.
Alguns ainda pensam que os ídolos existem e que participavam dos sacrifícios a eles oferecidos. Por isso, por falta de maturidade, eles pensavam estar pecando ao comer aqueles alimentos. E é por isso que Paulo orienta os cristãos mais maduros para respeitar a imaturidade de alguns outros cristãos. Versículos 8, 9 e 10. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Paulo traz aqui uma questão bastante interessante, que a liberdade que nós temos em Cristo, do pecado e da lei, nos autoriza a fazer qualquer coisa, e inclusive comer qualquer coisa. Porém, um crente forte, um crente maduro, não pode ser barreira para o crescimento espiritual do crente fraco. O crente forte precisa saber usar a sua liberdade sem fazer o fraco tropeçar. O fraco vira o forte, comendo no templo dos ídolos. Pode ter a sua fé abalada por causa da sua consciência. E a consciência dele ainda não está muito bem formada, então ele pode vir a se destruir espiritualmente. E assim, versículos 11, 12 e 13, assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos desta maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar. É forte essa conclusão de Paulo, né? A responsabilidade do crente forte está em reconhecer que o crente fraco também recebeu dádivas da salvação em Cristo, da mesma forma. E ao tomar uma atitude de superioridade por conhecimento, desprezando o conhecimento do irmão, além de pecar contra o irmão, peca contra Cristo. Nós vemos esta passagem lá em Mateus capítulo 25, 40, quando Jesus diz que aquele que fizer qualquer destas coisas aos meus irmãos, aos meus pequeninos, é como se fizesse a mim próprio, Jesus falando. Por isso, o cristão forte deve usar bem a sua liberdade, sabendo que o amor ao próximo deve superar o orgulho e a arrogância. A liberdade vai até o limite do outro irmão, na preocupação com o seu bem-estar. E, neste caso, o cristão forte deve renunciar à sua liberdade em detrimento de não atrapalhar o desenvolvimento do cristão fraco. Então, meus amados, a gente vê esse capítulo, é um capítulo curto, mas ele é de extrema importância quando nós olhamos a questão do amor. Então, não é se eu for convidado para ir à festa na casa de alguma pessoa que não seja cristã, que eu devo desprezar o, o cristão que é novo convertido. E aí eu vou porque eu sei o que, é que está acontecendo, meu Deus é maior. Não é dessa maneira. A gente precisa verificar se o cristão
que está novo convertido, que é novo convertido, ele está preparado para me ver, né, para ver a mim lá nesta situação. E aí, neste caso, é preferível que eu abstenha de ir para não ser escândalo para o novo convertido. Então, eu espero que você tenha entendido a nossa leitura, a interpretação. E qualquer dúvida, coloca aqui no chat, coloca no grupo lá as dúvidas para a gente poder interagir. E eu te aguardo num próximo vídeo, onde nós iremos continuar a nossa leitura e interpretação de 1 Coríntios. Até lá, que Deus nos abençoe e que você tenha a bênção de Deus na sua casa, na sua família e na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém.